Boa tarde a todos. Depois de um interregno longo para os jogos da nossa seleção, voltamos aqui para mais um episódio do Pontapé de Saída, com a divisão da Divisão de Honra, que regressa com esta paragem dos trabalhos da seleção este fim de semana, o último fim de semana de fevereiro. Regressa a Divisão de Honra e com isso regressam aqui os nossos podcasts sempre, que andam sempre atrelados a essa competição. Temos o arranque da segunda volta, a primeira jornada da segunda volta, uma jornada onde não vai haver folgas, portanto todas as equipas vão jogar entre si. Volta a ter comigo o João para falarmos precisamente dessa jornada, e vamos também falar de fazer a antevisão agora que já sabem quem são os finalistas do Campeonato Nacional Feminino. Se calhar começamos sempre pelas senhoras, não vamos fazer exceção hoje. João, se calhar vamos começar precisamente por aí, por falar da competição feminina. Temos finalistas já apurados, são aqueles que se calhar a maior parte das pessoas esperava. A verdade, o Sporting teve um bocadinho mais de dificuldade, penso eu, a chegar aqui à fase final. Se não estou a dizer asneiras, se não estou confundido com os resultados, que hoje estou aqui quase sem dormir, mas fala-me lá a tua antevisão para aquele que é um derby, né? São efetivamente as duas equipas mais fortes do nosso campeonato. Olá Sérgio, olá a toda a gente outra vez. De alertar também que nós não temos uma data certa para, ou pelo menos não nos chegou essa informação, portanto, se alguém que esteja a ouvir isto souber, deixe um comentário na página do canal Balneário ou na página da linha de ensaio. Mas a verdade é que é uma final antecipada, não é? Aliás, uma final previsível entre aquela que foram as duas melhores equipas nos últimos, aliás, desde que começou o rugby feminino em Portugal. No entanto, acho que nem toda a gente previa as circunstâncias com que estas duas equipas chegaram à final, não é? O Sporting, curiosamente, ficou em terceiro lugar na fase regular, se não estou em erro, atrás do Sport Crave. E acho que muitas pessoas esperavam um Sporting mais forte na fase regular. Sabemos que o modelo competitivo está desenhado assim e, portanto, também muitas equipas jogam muito com isso, aproveitando para rodar algumas jogadoras para depois estarem melhor preparadas e ter mais profundidade do plantel. O Benfica, ao contrário das últimas épocas, parte como favorito, a meu ver, venceu todos os jogos da fase regular, portanto é quase impossível dar outra equipa como favorita. No entanto, o Sporting tem ganho praticamente todos os títulos do rugby nacional. É um derby que é sempre muito intenso, muito apaixonante. Dois clubes que, como sabemos, não é só no rugby que têm rivalidade. E, portanto, tenho a certeza que vai ser uma final muito intensa, muito dura, muito física. E espero que ganhe o melhor, como sempre. Exato. Estamos a falar de uma. Tem havido algum crescimento nesta. Já falamos disso anteriormente, na vertente feminina, da vertente feminina em Portugal. O que é facto é que, como disseste, desde que começou o rugby em Portugal, estas são sempre os dois crónicos candidatos. Um, Tens notado, de certa forma, que há das outras equipas, por parte das outras equipas, algum tipo de crescimento que possa, a médio prazo, comprometer aquilo que é a supremacia destas duas equipas? Ou achas que nos próximos anos ainda vamos estar, digamos, condenados a ter aqui uma espécie de rotatividade entre Sporting e Benfica? É uma boa pergunta. Eu acho aqui que o Sport Crave tem também ficado em segundo, se não estou em erro, na fase regular. Tem aqui uma oportunidade e acho que tem crescido bastante, fazendo um bocado frente a estas duas equipas. A Agrária, por exemplo, ficou em quarto lugar, depois perdeu com o Benfica nas meias finais, mas também pontualmente não estava muito distante do terceiro lugar, que era o Sporting, já tendo uma grande diferença para o quinto lugar. Portanto, estas quatro equipas, partindo Sporting e Benfica na moto de cima,
numa previsão da próxima época, acho que estas equipas, a Agrária, o Sport Cravo, o São Miguel, o Bairrada Tondela, até o Ubuntu Clube, também têm muitas jogadoras na seleção, não é? E como sabemos, a seleção tem evoluído, está agora no Championship, conseguiu uma importante vitória frente à Finlândia. Portanto, através do desenvolvimento de algumas jogadoras, estas equipas também podem ter alguns resultados mais surpreendentes. No entanto, o rugby, como não é um par dos desportos, não se faz de uma nem de duas jogadoras, portanto, esperemos que estas equipas tenham a capacidade de utilizar estas jogadoras também para desenvolver o resto do plantel. Se isso acontecer, acho que estarão mais perto, não sei se na próxima época, mas acho que há muito potencial e algumas equipas têm evoluído bastante. Ok, pronto, como o João disse, nós não temos ainda informação de quando será este jogo. Nós, por questões de agenda, estamos a fazer também esta gravação um bocadinho mais cedo do que é o habitual. Portanto, mesmo dos jogos que vamos falar imediatamente a seguir, que são os da divisão de honra masculina, o alinhamento está definido desde que o sorteio foi feito no início da época. A data também, o fim de semana será este, mas a verdade é que neste momento não temos certezas quanto à maior parte destes jogos, no que diz respeito à hora e ao dia em que serão realizados, e aqui a final do feminino é uma delas, mas fica desde já feita a nossa antevisão, e caso não se realize este fim de semana, eventualmente poderemos voltar a falar sobre este apaixonante derby entre Benfica e Sporting, como disse o João, em todas as modalidades em que existe, é sempre algo escaldante. Fazendo a transição então para os homens, nós temos então o regresso à divisão de honra, o arranque da segunda volta. No último episódio que fizemos, que depois até se seguiu também com um episódio no balneário do chute aos postos, precisamente com o treinador do Belenenses. O Belenenses está em primeiro, algo que termina a primeira volta em primeiro, algo que pronto, não sei se terminou sempre as primeiras voltas em primeiro nos últimos anos, mas tem sido um hábito ver o Belenenses sempre lá em cima. No entanto, este ano chegou a este lugar mesmo no fim. Vou recordar rapidamente como é que está mais ou menos a classificação alinhada. Portanto, como já disse, o Belenenses em primeiro, Agronomia em segundo, com apenas um ponto de diferença para o Belenenses. E são estes os dois primeiros que têm acesso neste momento, teriam acesso direto às meias finais, e depois os 4 lugares que disputam acesso aos playoffs estão com Cascais, Direito, Quedul e Benfica, sendo que, se não me está aqui a falhar nada, Quedul e Benfica têm um jogo ainda por realizar, mas pronto, são estes que encaixam. Direito e Benfica, desculpa, Sérgio. Diz desculpa? É o Direito e o Benfica. Sim, acho. Não foi, disse que dou, pronto, sim, mas eu estou aqui, no meu tem aqui Direito, então disse mal, pronto. Mas pronto, efetivamente então, Direito quarto, Benfica sexto, tem um jogo em atraso, e depois temos os outros 4 classificados ainda, diria aqui o Kedup e a Lausanne com esperanças de entrar eventualmente nos playoffs. Já vamos falar dessas hipóteses mais à frente. E depois, em nono e décimo, Académica e São Miguel, 2 equipas que têm tido, as coisas não têm corrido muito bem, apesar de até terem fechado aqui nas jornadas finais da segunda volta, terem conseguido a sua primeira vitória, quer a Académica, quer o São Miguel. Passaram uma primeira volta quase toda sem vencer, e depois nas últimas jornadas lá conseguiram finalmente as primeiras vitórias. Em termos de jogos, o alinhamento para o fim de semana será um Belenenses Benfica, que estávamos até há bocado a falar, tem a particularidade de haver marcado para amanhã, quarta-feira, outro Belenenses Benfica, mas para a Taça de Portugal. Portanto, vão jogar 2 vezes estas 2 equipas num espaço muito curto de tempo. Agronomia Académica, Kedup, Direito Lausanne e São Miguel Cascais. São estes os 5 jogos que se vão realizar no fim de semana de 25 e 26 de fevereiro. João,
vamos aqui mais ou menos a ordem. Eu repito o que disse já há bocado. Não sabemos as datas destes jogos, mas também porque temos amanhã um Belenenses-Benfica para a taça. Se calhar vamos começar precisamente por aí. Quer num caso, quer no outro. Favoritismos para este jogo. Olá, Sérgio, outra vez. Não sei porque é que estou bem a dizer olá, mas acho que era um novo tema, uma nova introdução. Eu falei durante muito tempo e parece que já é outro dia. Acho que é isso. Deve ser É, isso. por acaso, o Belenenses Benfica vai se realizar sábado ao meio-dia, no Ok, RI ok, Parque. ok. Portanto, até acaba por ser provavelmente o primeiro jogo da jornada. Um, É assim, no rugby não é muito habitual equipas jogarem 3 em 3 dias, não é? Sobretudo no rugby. No rugby nacional é pouco comum. Vai provar um bocadinho também a profundidade dos plantéis se houver algumas lesões e vão ter também a capacidade das equipas técnicas e preparadores físicos gerirem o esforço e o cansaço dos jogadores. Portanto, tudo o que dissermos aqui, estas coisas têm que ser depois consideradas consoante o jogo de amanhã, que é para as meias finais. Entretanto, um parênteses que o Codul venceu o Cascais para a outra meia-final, tendo-se apurado para a final. Portanto, o vencedor do Belenenses Benfica para a taça vai jogar contra o Codul na final da Taça de Portugal, que será, penso eu, no primeiro fim de semana de junho. Uhum. Quanto ao jogo para o campeonato, é difícil não apontar o Belenenses como favorito. Está em primeiro lugar, como disseste. Sabemos que, mais uma vez, o modelo competitivo interessa pouco no sentido em que estar em primeiro ou sexto lugar, tendo as equipas ainda possibilidades de conquistar o título, não é uma coisa definitiva. Naturalmente que há componentes morais e há componentes de jogar em casa, por exemplo, que trazem algum benefício naturalmente às equipas melhores classificadas, mas não é por isso que as equipas ficam afastadas do título. Posto isto, o Belenenses parte como favorito, está em primeiro lugar do campeonato, com uma vantagem muito curta para o segundo e para o terceiro, e até para o quarto, que tem menos um jogo. Mas acho que o Benfica tem crescido ligeiramente, sobretudo quanto ao início da época. Também tem tido um calendário mais favorável que no início da época. O Belenenses, o ano passado, também jogou meias finais da taça com o Benfica e venceu por margens muito curtas. Portanto, se houvesse alguma surpresa nesta jornada, eu apontaria para este jogo. No entanto, o Belenenses é favorito, joga em casa e pronto. Ok, então apontamos em princípio para esta vantagem teórica do Belenenses. Também no outro dia estávamos a falar que de vez em quando fazemos aqui, é raro também fazermos previsões, a verdade é essa. Mas a verdade é que normalmente quando fazemos, por incrível que pareça, a coisa sai ao lado. Vamos ver como é que corre esta semana. Estava aqui a recuperar o resultado da primeira jornada, da primeira volta. Na primeira volta o Benfica perdeu por 8-25 a jornada inaugural. Portanto, isso sublinha um bocadinho isso que é. Também já passou muito tempo, a verdade é essa, estamos a falar de outubro, mas sublinha um bocadinho isso que é favoritismo do Belenenses. Saltando para o outro jogo que temos aqui, lá está, mais uma vez, seguindo a ordem do calendário e não propriamente. Não sei se já sabes a hora que será o jogo da agronomia académica. Não te consigo confirmar. Ok. Curiosamente, foi um jogo, estava aqui a olhar para os resultados da primeira jornada, na primeira volta. Foi um jogo que teve um resultado relativamente equilibrado. No entanto, as classificações das equipas neste momento são completamente opostas. Portanto, temos uma agronomia em segundo e uma académica em penúltimo. O resultado da primeira volta foi 26-29 para a agronomia. Achas que a académica pode ter beneficiado desta paragem para eventualmente crescer um bocadinho e causar uma surpresa que esteve perto de conseguir na primeira volta? Na primeira jornada, a agronomia bateu a académica por 3 pontos, sendo que os 3 pontos
foi uma penalidade aos 82 minutos do Domingos Cabral. Portanto, o jogo podia facilmente ir para qualquer dos lados. Sabemos que a Académica é uma equipa também que joga muito com o fator casa, portanto, isso tem que ter em consideração. Era o primeiro jogo da época. Assim, eu penso, pelo momento de forma das equipas, que a Agronomia parte e vai conseguir uma vitória com ponto bónus. No entanto, a Académica pode ter aproveitado esta pausa para recuperar alguns jogadores e sabemos também, tocaste num bom ponto, que estas pausas muitas vezes beneficiam, ou pelo menos beneficiam mais as equipas que não têm tido os resultados que queriam, porque quando estás sob pressão competitiva e tens que jogar semana sim, É mais difícil. tens que ter resultados, não é? E muitas vezes, quando estás a treinar com outras preocupações, muitas vezes as equipas costumam aproveitar bem isso. Acho que a Agronomia é favorita, acho que não será um jogo disputado, mas desejando naturalmente sempre o máximo de competitividade que só traz coisas boas para o nosso rugby português, acho que era bom que a Académica conseguisse dar uma boa resposta. Sim, porque também está numa posição relativamente frágil, tem as mesmas vitórias que o São Miguel. No entanto, aqui por causa dos pontos de bónus que uns foram conseguindo ou não, está apenas um ponto à frente do São Miguel. São Miguel que recebe o Cascais nesta jornada. Falando já disso, uma vez que também é um duelo entre duas equipas que estão em posições completamente diferentes e mesmo em termos de performance nos jogos nota-se que há uma diferença grande entre as duas, mas curiosamente também na primeira jornada estamos a falar de uma vitória aqui do Cascais por um ponto. O resultado foi 16-15. Aliás, de uma forma geral, os resultados da primeira jornada foram todos bastante equilibrados, à exceção do Benfica, que falámos há um bocadinho, da derrota do Benfica e mesmo do Cthulhu. Mas à exceção disso, os resultados bastante equilibrados e este foi um deles. Só um ponto de diferença. Mas agora estamos numa situação completamente diferente, não é? À partida. Sim, não, o São Miguel tem sido, não querendo ser muito bruto, mas se calhar a pior equipa. Revê-se na classificação, acho que tem potencial para muito mais, tem alguns bons jogadores, tem uma boa equipa técnica. Os resultados não têm aparecido, mas como disse agora pela Académica, aplica-se também ao São Miguel. Não ter a pressão competitiva, não ter recuperar alguns jogadores, reagrupar animicamente. Espero que tenha boas consequências, sabendo que o Cascais perdeu a meia-final da taça em casa frente ao Cthulhu, num resultado, a meu ver, inesperado pelo campeonato que o Cascais tem feito. Pode ser que o São Miguel consiga aproveitar um bocadinho essa falta de moral eventual do Cascais, mas o Cascais vai querer precisamente o contrário, vai querer dar uma resposta e, sobretudo, pela sua linha avançada, acho que o Cascais tem condições e acho que será difícil uma resposta de São Miguel. O São Miguel tem aqui, estava aqui a olhar para as jornadas, tem aqui umas questões um bocado curiosas. O São Miguel, a única vitória que tem é com o rival direto, com a Académica, na jornada 9. E pronto, apesar de. Eu tive a oportunidade de ver esse jogo, apesar de achar que bem, a vitória não é injusta, mas até achei que em alguns momentos do jogo a Académica podia ter ganho, justificou também. Mas a verdade é que acreditei que o São Miguel ia conseguir motivar-se, porque como estavas a dizer, não deixa de ter bons jogadores, tem uma excelente equipa técnica, mas a verdade é que na jornada imediatamente a seguir, apesar de não ter favoritismo, não é? Não conseguiu responder da melhor maneira e levou 45-0 do Belenenses, pronto, que claro, também não era favorita, como acabei de dizer, mas 45-0 é um resultado relativamente pesado, ou seja, esta pausa caiu, se calhar, esperamos nós, não é? Bem da competitividade, caiu do céu para o São Miguel, que tem agora uma segunda volta, tem que fazer uma boa segunda volta para conseguir fugir aqui desta posição. Voltando ao presente, à jornada 11, temos um Cthulhu também,
que foi um daqueles jogos que um dos poucos jogos na primeira volta, como eu dizia, não foi na primeira jornada não foi tão bem disputado, isto é, não foi tão equilibrado, bem disputado terá sido, porque o Kedu foi ao Porto ganhar por 10-22. Agora, o Kedu tem sido um bocadinho, tem conseguido algumas coisas interessantes, conseguiu alguns bons resultados, mas a regularidade também não é o forte deles, não é? Como é que olhas aqui para este duelo? E o mesmo também, de certa forma, pode ser o do Kedu. O Kedup é uma equipa que até tem bons jogadores e acho que não é propriamente por falta de... Acho que falta mais profundidade no plantel e está muito dependente, sobretudo, de dois jogadores, que é o João Belo e o Nuno Sousa Guedes. Sim, já tínhamos falado sobre isso aqui. Confesso que não tenho informação se irão jogar, as equipas ainda não saíram. Acho que estes dois jogadores jogando, o jogo é diferente. Não jogando, aliás, o jogo será diferente se jogarem ou se não jogarem. Acho que se jogarem, o Kedup tem mais hipóteses, porque muitas vezes é uma equipa que não tem aquela pressão do resultado propriamente dita, porque não é uma equipa que esteja propriamente na luta pelo título, mas muitas vezes jogam desinibidos, jogam um rugby mais positivo e às vezes traz benefícios, visto com o Lausanne uma excelente vitória fora, mas depois perderam com o direito por uma margem significativa, porque não conseguiram pôr o seu jogo e se calhar falharam ali algumas coisas, também tiveram um bocadinho azar durante o jogo. Portanto, o Kedu era uma equipa que estava numa forma esquisita, jogavam bem, bons jogos, boa dinâmica ofensiva, mas os resultados não apareciam. Ganharam agora ao Cascais, acho que voltou o Jorge Abcacis, que é provavelmente um dos melhores jogadores do campeonato, se estiver em forma, e portanto eu dou aqui o Kedu de Lisboa como favorito, sendo que com esta equipa do Kedu podemos estar sempre à espera de um rasgo, sobretudo, e não me levando a mal se jogar o Nuno Sousa Guedes e o João Belo. Portanto, é uma equipa que é um bocadinho dependente da presença ou não desses dois jogadores, aqui a equipa do Porto. O Kedu, que penso que tocaste... Sério, desculpa interromper, eu tenho que só pôr aqui o coisa a carregar. Está bem, eu encho aqui um bocadinho de chouriço. Na boa. Porque senão isto vai-se abaixo. Tranquilo. Dizia eu, enquanto o João está a carga ali à máquina, o Kedu tem 4 derrotas no campeonato. Curiosamente, pelo que está aqui na minha estatística, que até é feita de forma automática, curiosamente as 4 derrotas nos últimos 5 jogos, ou seja, o Kedu traz este saldo. Venceu o último jogo, como dizia o João, mas a verdade é que os outros 4 anteriores a esse somou derrotas consecutivas e daí também a queda, de certa forma, aqui para este quinto lugar. Já o Kedu, como nós dizíamos, se fizer uma segunda volta acima das expectativas, pode entrar em terrenos de play-off, está no 7º lugar, a partir do 6º há direito a participar nesse tal play-off. João, antes de avançarmos para o último jogo, porque estamos aqui a falar de duas equipas que os jogos já falamos, temos aqui precisamente o Kedu e o Benfica, que está o Benfica em 6º e o Kedu em 7º. É claro que falta uma volta inteira, não é? Faltam 9 jogos a cada equipa. No caso do Benfica, mais, porque tem o tal jogo com o direito de atraso. O fosso do 6º para o 7º, neste momento, ainda é relativamente grande. Portanto, estamos a falar aqui, o Benfica tem 21 pontos, menos um jogo. O Kedu tem 14 pontos e tem os 9 jogos. É legítimo olharmos para isto e entendermos que o Kedu pode eventualmente ou tem, digamos assim, é realista acreditar que o Kedu pode entrar aqui nos 6 primeiros, mesmo quem diz o Kedu diz o Lausanne, que só está um ponto atrás. Eu diria que, não querendo ser injusto, diria que realista não é, mas é possível. Sim, ou seja, matematicamente não é previsível, não é à luz das estatísticas, aquilo que temos visto um bocadinho, não é
não é previsível que o clube consiga esse sexto lugar. No entanto, também não era previsível que o clube ganhasse na Lousa, pela margem que ganhou. Claro. Também não era previsível que, aliás, é por isso que nós gostamos de desporto, não é? Sim, o fator imprevisibilidade é grande, mas, por exemplo, vamos imaginar que o Benfica ganha ao direito, a diferença é substancial logo aqui. Aliás, se o Benfica ganhar ao direito, a diferença passa a ser, o sexto provavelmente passaria a ser o Clube, com 24 pontos, e a diferença passa para 10 pontos, do sétimo para o sexto. Pois, É difícil, não é? é difícil. Parece que há aqui um fosso grande entre as 6 primeiras equipas e as outras 4. Mas pronto, lá está. Tudo isto é futurologia. Eu por acaso gosto sempre de discutir estas coisas, mas isto também vale o que vale. Porque se de repente amanhã o clube ganhar, estamos amanhã, quem diz amanhã diz o fim de semana, estamos a falar das coisas de uma forma completamente diferente, porque já reduz aqui também espaço ou distância para o clube. Pronto, mas é sempre bom, gosto sempre de colocar aqui as hipóteses todas para vermos para onde é que isto pode andar. O último jogo que nos falta falar foi um jogo que, como eu tinha dito, terminou empatado na primeira jornada. É um jogo entre Lousã e Direito. Na altura, isto foi tema depois, mais tarde, de uma conversa que tive com o Pedro Leal, e realmente, olhando, o resultado não deixa de ser uma surpresa. No entanto, a verdade é que faltava algumas pessoas ao direito, e se calhar por aí a coisa já surpreende menos, mas não deixa de ter sido uma grande entrada da Lousa no campeonato, que tem feito um campeonato se calhar um bocadinho acima daquilo que as pessoas esperavam, a maior parte das pessoas esperavam, e agora reencontram-se. Que expectativas é que tens aqui para este Dizes bem, a Lausanne entrou muito bem no campeonato, empatou com o Direito e empatou também com o Codul em casa. Fora de casa ainda não conseguiram impor bem o seu jogo, venceram, penso eu, frente ao São Miguel. E o Pedro Leal tem alguma razão, no sentido em que é verdade que faltavam muitos jogadores da equipa do Direito, sobretudo a compromissos dos lusitanos. É a maneira como o campeonato está formado. Também outras equipas se veem impedidas de utilizar os seus jogadores. No entanto, o Direito é a equipa que provavelmente mais jogadores fornecia aos lusitanos, e apesar de tudo continua a ser um resultado surpreendente. Sim, sim. O Direito é uma equipa com um plantel bastante profundo, tem feito um excelente trabalho também a nível de formação, e foi um bom jogo da Lausanne. Agora, as formas inverteram um bocadinho. A Lausanne tem descido um bocadinho de forma, ainda que esteja acima das expectativas, como disseste bem. Acho que o Direito é favorito, sobretudo não havendo jogo da seleção, acreditando também que alguns jogadores descansem, tendo em conta também os jogos da seleção o jogo da seleção frente à Espanha. Mas pronto, nunca se sabe, não é? Lausanne se conseguiu empatar uma vez, também com algumas ausências no Direito, pode ser que também cause aqui alguma surpresa. Não acredito, no entanto, que o Direito se vá deixar enganar outra vez. Exato, sim, também tem essa, não é? O Direito de ser surpreendido uma vez pela Lausanne foi uma surpresa para toda a gente. Se fosse surpreendido agora, ainda por cima em casa, era um escândalo, não é? Ficava toda a gente escandalizada. Pronto, está de certa forma aqui vista a jornada, quer aqui do top 10, não é? Da divisão de honra, quer a final feminina. Recordamos, mais uma vez, que quer aqui a malta da linha de ensaio, quer nós no canal Balneário, ainda não temos a certeza dos horários destes jogos, apenas do Belenenses, que o João já falou que será no sábado ao meio-dia. Lembrar-vos que podem e devem seguir as nossas páginas nas redes sociais. No canal Balneário encontram, além do rugby, praticamente tudo. No caso da linha de ensaio, tudo sobre o rugby nacional e não só, também encontram lá. Nós vamos voltar em vésperas da próxima jornada. Entre esses dois programas deverá sair o episódio deste mês
do nosso podcast de rugby, em que eu falo sempre com alguém ligado ao rugby, que é sempre muito difícil de agendar porque a minha agenda é um inferno, mas em princípio será na sexta-feira e será com a Maria Heitor este mês, que vai apitar os Jogos das Seis Nações, e nós convidamos para ela falar um bocadinho aqui connosco. Portanto, não percam isso, sigam as nossas páginas nas redes sociais, tal como eu já disse, e vemo-nos nas vésperas da próxima jornada. Até lá, tudo bom.